pode abrir aí a sua Bíblia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 15, a partir do versículo 21. Partindo dali, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cirofenícia, em algumas traduções tem cananeia, que viera daquelas regiões, clamava ao Senhor, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe disse uma palavra. E os seus discípulos se aproximaram e rogaram-lhe: despede essa que vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Meu Deus. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar os pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, meu Senhor. Porém, os cachorrinhos comem até das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então ele lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele exato momento, a sua filha ficou curada. Louvado seja o teu nome, Jesus. Uma porção da tua palavra, uma pequena história que o Senhor contou, mencionou, permitiu que viesse escrita aqui na Bíblia. Foi lida. Pedindo nesse momento, meu Pai, que o Senhor traga o ensinamento dessa noite para as nossas vidas. Que o Senhor nos diga, meu Senhor, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos oriente, nos exorte, se necessário for, nos ensine, meu Pai, para que possamos estar tão somente debaixo da tua potente mão, da tua maravilhosa graça, contudo fazendo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É que nós choramos nesse momento, e aquele que crê concorda diz amém. Amém. Aleluia. Sempre dando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A gente vê aqui uma fé perseverante, né? Uma fé descomunal, uma fé sobrenatural. Por quê? Porque o Senhor silenciou logo de início. O Senhor silenciou. E muitas vezes nós não aguentamos ouvir o silêncio de Deus. Muitas vezes nós não, quando o Senhor ficar calado, a gente fica assim: poxa, a gente precisa de uma resposta, precisa de um direcionamento, precisa tomar uma decisão. Mas a gente pede, a gente ora, a gente faz prova ao Senhor e o Senhor simplesmente silencia. Essa palavra já foi ministrada tantas vezes, aqui mesmo nesse altar. Ou por mim, ou por outro irmão, ou por outro pastor, vindo aqui ministrar. Mas isso me chamou a atenção hoje. Ontem eu ainda estava buscando, perguntando ao Senhor: Senhor, o que nós vamos falar? E aí hoje veio, essa mulher, eu já ministrei sobre ela. Mas não sobre o meu silêncio. Os discípulos ali a repreendeu, você viu? Senhor, manda essa mulher embora, despede. Foi aí que ele disse: eu não vim para eles, eu vim para os filhos da casa de Israel. Não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no primeiro momento, a Bíblia fala aqui no versículo 23, porém, ele não lhe respondeu uma palavra. E muitas vezes nós precisamos ser disciplinados, orientados, exortados, admoestados a entender o silêncio de Deus. Quando Deus fica em silêncio, não significa dizer que Ele não está te ouvindo. Quando Deus fica em silêncio, não significa dizer que Ele não vai
que ele vai responder, ele vai. E o silêncio de Deus é justamente para você ter esse momento de solitude com Ele. Não é solidão é uma coisa. Solitude é outra coisa. E é isso que Ele quer que você tenha com Ele, nesse momento que Ele está calado. Nesse momento que Ele não lhe diz uma palavra. Lá em Salmos, se você deixa marcadinho aí que a gente vai voltar, mas rapidamente, vai lá em Salmos, acho que o 62, deixa eu ver. Não, 52. Salmo 62. Diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosamente. Então, quando o Senhor se cala em algum momento das nossas vidas, ou das nossas petições, no momento que a gente tem orado, que precisa de uma resposta, aí automaticamente eu e você precisamos entender essa parte aqui do Salmo. Salmo 62:1. A minha alma somente em Deus espera silenciosamente, porque dele vem a minha salvação. Isso aqui é solitude, porque ele está dizendo aqui que a alma dele espera em Deus. Está fazendo as coisas, está resolvendo, está no seu dia a dia, segue sua rotina, mas a sua alma está quieta, está silenciosa, não está atribulada, não está ansiosa, não está pensando no que vai acontecer naquela situação pela qual você colocou diante do Senhor. Não, descansa em Deus, somente em Deus a minha alma espera silenciosamente. É nele que nós precisamos esperar. Aquela mulher, ela esperou. Ela persistiu, sim. E ela respondeu no momento certo. A gente não sabe qual foi o espaço de tempo daquele diálogo. Se foi bate e volta, se foi pausado, em que período do tempo, do dia aquilo ocorreu. Sabemos que houve ali um diálogo. Mesmo tendo Jesus ficado em silêncio. Observe que depois ele diz: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas. Ele deu uma resposta para os discípulos ali. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Contudo, ela replicou, ela devolveu. Ela não concordou, mas de uma maneira bem suave, bem humilde. Ela respondeu: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E mais adiante, Jesus lhe disse: ó mulher, quão grande é a tua fé. Faça-se contigo conforme você quer. Desde aquele momento, a sua filha ficou sarada. Ali foi a prova da fé para Jesus. Os discípulos queriam interpelar, queriam que ele a despedisse, queriam que ele seguisse em frente, mas naquele momento ali os discípulos só cooperaram, só ajudaram para que aquela mulher alcançasse o Senhor. Mas ela, mesmo assim, ouvindo aquelas coisas dos discípulos, ouvindo o silêncio de Deus, depois ouvindo essa repreensão, comparando ela com os cachorrinhos. Ele fez aqui uma comparação. Permitiu ser comparada, e ela permitiu, porque a resposta que ela disse, ó pai, eu sei, meu Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor, das migalhas. Lá em Marcos, foi Marcos ou foi Lucas que eu li também, em Marcos diz assim: come do resto das crianças, das migalhas, dos farelos das crianças.
Porque criança sempre come e deixa cair, né? Deixa cair. Aí tem nessa aula, né? Foi Marcos que eu li, foi assim, Marcos 7, depois você pode conferir. Marcos 7. Ele fala assim: cai da mesa. Deixa eu pegar aqui somente para. Não me lembro agora. Porém, ela respondeu: sim, Senhor. Debaixo da mesa come as migalhas das crianças. Mateus 7, 28. Come das migalhas das crianças. Ela se comparou com o cachorrinho quando ela respondeu aqui para Jesus. E aqui a gente vê nitidamente que ela teve foco, determinação. E muitas vezes nós somos parados por nós mesmos quando nós recebemos uma resposta, ou temos que esperar e entender esse silêncio de Deus, e a gente não quer, a gente perde foco. O Senhor calou, o Senhor não respondeu, ou o Senhor deu uma resposta assim parecida com essa, e a gente desvia do foco. Ah, então tá, não quero mais isso não. Não persiste, não continua, não permanece firme no foco, naquilo. E aí é logo entendido que o quê? Que não valia a pena, então, o Senhor daqui não era de fato aquilo que você queria. E se você não se esforçou, não manteve firme, inabalável, não se manteve ali constante, você está dizendo, você está respondendo para o Senhor que tanto faz, se me dá, me deu, se não me der, não tem problema também não. Mas ela não, ela permaneceu no foco, ela veio em busca de algo e ela permaneceu firme, determinada, esperando aquela situação, esperando aquela resolução. Ela não desistiu, ela sabia que de algum modo o Senhor ia ter misericórdia dela. Que foi quando ela chegou até Jesus, ela chegou desse jeito. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que isso que nós estamos passando, isso que você está passando, toda a situação que você está achando que está difícil, permaneça firme. O Senhor não falou, o Senhor não respondeu, permaneça firme. Aconteceu algo interessante comigo, ainda não vou revelar porque o Senhor está em silêncio. E aí eu disse, poxa, nada de resposta. E eu não estou acostumada assim, né? E o Senhor está me tratando. Sempre que eu falava alguma coisa, ele tum. Só que aí agora ele fez, silenciou. E aí eu disse, poxa, mas eu preciso dessa resposta. Aí é como se eu estivesse ouvindo o Senhor falando, assim como ele falou com aquela mulher. Você está precisando? É de mim. Sabe? Você está precisando? É da minha presença. E muitas vezes a gente não aproveita essa solitude com o Senhor. Nesse momento que Ele está em silêncio. Nesse momento que Ele está em silêncio, Ana Cristina, Célia, Fátima, Zilda. Nesse momento que Ele está em silêncio, Fidel, Ele quer que você fique com Ele. Ele esquece tudo aí, filho. Olha, fica aqui esperando cair uma migalha. Tipo assim. E aí é isso que eu faço. Eu estava tanto, eu queria tanto, mas de aniversário. E aí ele em silêncio. Eu disse, amém, Jesus. Eu nasço todos os dias, então todo dia é meu aniversário. No dia que o Senhor bem quiser, o Senhor pode me presentear com a resposta. Não é nem por fato, é só uma resposta que eu queria. Eu quero. Mas eu permaneço aqui no foco. Eu não desisti. Eu não vou esquecer disso que eu falei, que eu relatei, que eu apresentei a Ele. E eu apresentei conforme diz a palavra em Provérbios 16:3. Apresentei exatamente isso. Senhor, ó. Mas ele ficou em silêncio.
silêncio. Ele está em silêncio com você diante de alguma situação que você colocou? É solitude com ele. Sua alma precisa aguardar silenciosamente em Deus. Aguarde que ele vai trazer. Você precisa ter essa humildade profunda. Você precisa ter esse reconhecimento. Aquela mulher, ela reconheceu que ela não era digna. Nós precisamos reconhecer e nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Qual pecado, pastor? Eu não sei, você sabe. Eu sei dessas vezes. Porque nós sabemos quando erramos, nós sabemos no que falhamos. Nós precisamos só nos arrepender, nos consertar, posicionamento, mudança de postura. Meu comportamento era assim, vai ser assim agora. Reconhecer, aquela mulher, ela reconheceu que era indigna, mas clamando por graça e por compaixão e confiando firmemente na ajuda de Jesus, crendo, ela permaneceu. Crendo, ela ficou firme. Crendo, ela esperou o bom momento de Deus, como está lá em Hebreus, Paulo falando nos Hebreus 4,16. Entrar confiadamente diante da presença do trono da graça e aguarde para que seja feita essa graça, essa benevolência em tempo oportuno. Em outras palavras, eu estou traduzindo aqui. Nós precisamos aguardar, pensar, ficar nessa solitude com o Senhor, pensar nos nossos erros, nas nossas falhas. Estou vendo vocês folheando aí, vamos ver como está lá. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, mais ou menos assim, inicia. Cheguemos, pois, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Naquele momento ali, aquela mulher estava chegando confiadamente diante do próprio Jesus. Diante do próprio Jesus. E ela aguardou confiadamente e ela alcançou a graça. E o tempo oportuno para ela foi já, foi ali, foi naquele momento. O tempo oportuno para a minha vida, para a sua vida, que decide é o Senhor. Porque a obra é Ele que faz. Porque só Ele sabe o momento certo. Só Ele sabe que horas vai ser possível liberar essa graça, essa benevolência em tempo oportuno. Porque nós precisamos entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então o tempo que vir, veio. O tempo que vir vai ser bom. Por quê? Porque foi o tempo dele. E só ele sabe qual é o melhor momento para nos entregar. Então sai daqui nesta noite firme, focada. Porque uma das coisas que essa mulher ficou ali e foi determinada foi buscando esse foco. Foco, ela buscou nele foco e sustento. E ela se sustentou ali, ela ficou ali, ela permaneceu ali até que o Senhor agraciasse. E o Senhor agraciou. Então saia nessa noite daqui, saia nesta noite, saia daqui com essa certeza que se não for agora, se não for amanhã, se não for depois de amanhã, vai ser o tempo de Deus. E Ele fará o melhor para mim e para você. Leve para cá essa reflexão e fique silenciosa. Esses dois versículos de Salmo 62:1 e de Mateus 15, quando o Senhor ficou em silêncio e não respondeu uma palavra para ela. O silêncio de Deus é solitude, é a alma quieta, é a alma aguardando no Senhor. Amém? Se você crê, se coloque no pé.
E eu permaneço, Pai, te esperando, Senhor. Porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável em Deus. Amém? Glória a Deus.